Eu sempre me fiz essa pergunta e eu nunca encontrava uma resposta. Porque para mim era difícil de compreender que 100 pessoas que não conheciam o Deus que eu acredito poderiam sim prosperar, né? Ter sucesso e eu não. E eu quero falar sobre isso hoje. Primeiro vamos entender que na Bíblia já tinha dito, Deus já tinha dito que o sol nasceria para justos e injustos. E isso já nos dá uma noção bem ampla de como se posicionar. Porque o fato dos ímpios prosperarem, terem resultados, e muitas das vezes os cristãos não ter, é justamente porque os cristãos negligenciam coisas que os ímpios não negligenciam. Por exemplo, princípios. Muitos ímpios, pessoas que não conhecem a Deus, elas têm princípios bíblicos que cristãos não têm. Seguem princípios que cristãos não seguem. Como, por exemplo, o princípio de amar ao próximo, o princípio de ofertar. Eu sempre gosto de dar o exemplo do Bill Gates, que hoje está fazendo um trabalho, e de vários outros filantropos também, como o Warren Buffett, que doou bilhões no ano passado, trabalhos voltados à humanidade, trabalhos voltados ao povo, às nações que precisam de apoio. Outra questão, e principalmente essa bate muito, é a falta de busca de conhecimento. Eu falei num outro vídeo sobre se só o conhecimento bíblico te basta, e eu já disse que não, e os cristãos negligenciam isso, porque o conhecimento é a informação, e a sabedoria é o fazer, seria a instrução. Então, a sabedoria de Deus, ela vai te instruir de como aplicar e como lidar com as coisas. Quando nós vemos Salomão, um exemplo de sabedoria, até ele teve busca por conhecimento, por informação. Lá em 2 Crônica falava sobre isso, que ele sentou-se com juízes, que ele sentou-se com reis e que ele aprendeu com estes. E aí depois Deus mandou a sabedoria para ele. E a sabedoria de Salomão, ela não era observada pelo conhecimento, pela informação em si, pela forma que ele agia. Quando ele pede para cortar a criança ao meio e dar metade para cada, para identificar quem era a mãe da criança, porque esta não ia deixar que cortasse a criança, ali não era informação, ali era conhecimento. Ele fez algo que demonstrou a sua sabedoria. Então a sabedoria é fazer, sabedoria é ter a instrução de Deus para lidar com as coisas. Mas para isso nós precisamos de informação. Informação que muitas das vezes não tem na Bíblia. Porém, nós teremos base para buscar as informações, mas nós não teremos muitas das vezes as informações específicas em determinadas esferas. Por exemplo, como na sua profissão. Por exemplo, como em contabilidade. Deus vai falar sobre prosperidade, Deus vai falar sobre dinheiro, porém ele não vai dar fórmula para você lidar com isso, ele vai te dar sabedoria, a instrução de como lidar com o dinheiro. Mas tem muita coisa que você vai ter que buscar fora. E aí eu entendi que eu não tinha resultado, eu não tinha prosperidade, porque eu negligenciava esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento. E uma vez que você une essas duas coisas, a sabedoria de Deus com a informação terrena, com o conhecimento terreno, ali está todo o seu resultado. Por exemplo, também a questão do networking. 85% dos nossos resultados estão atrelados à networking, a nossa linha de conexão. E muitas vezes nós somos os primeiros a se opor às conexões com pessoas que não provêm da mesma fé. Outra coisa, entre domínio intelectual e domínio racional, né, a parte emocional e a parte racional, entre 100%, 5% do seu resultado está relacionado à sua capacidade técnica, à sua capacidade racional, e 95% está ligado às suas crenças, à sua emoção, aos seus pensamentos dominantes. E aí a pergunta é a seguinte: hoje, quanto do seu tempo você dedica para estudar mentalidade, para estudar mapa mental, para estudar inteligência emocional? Nosso maior exemplo de inteligência emocional foi Jesus Cristo. E ele era um cara extraordinário, mas ele entendia dessas coisas.
Porque já disse que, ainda quando jovem, ele já dava aula para doutores. Imagine o quanto de informação, o quanto de conhecimento ele tinha além da sabedoria. Então não negligencie isso e com certeza você vai ter tanto resultado quanto qualquer outra pessoa. Até porque você tem o Deus da vida na sua... Até porque você tem o Deus Todo-Poderoso na sua... Não negligencie o conhecimento. É muito comum ver um cristão que está acima do peso pedindo para Deus abençoar a saúde dele e ele por si só não cuida da própria saúde, não busca informação, não busca entender mais sobre isso, não busca agir para cuidar da própria saúde. Então a gente vive terceirizando as nossas responsabilidades para Deus e não é assim que fazem as coisas. Deus faz uma parte e a outra parte nós temos que fazer. Então não negligencie isso. Busque sim sabedoria de Deus, mas também seja expert, seja muito bom em conhecimento terreno. E quando você unir essas duas coisas, sem dúvidas os seus resultados serão extraordinários. Espero que vocês tenham entendido. Fique com Deus. Shalom.